Bom, pessoal, né, voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre os conselhos de direitos, tá? É o segundo órgão que eu quero falar para vocês sobre a diretriz da participação popular. Já abordamos um pouco aí sobre o conselho tutelar. Eu vou falar um pouco sobre os conselhos de direitos. Eu vou passar de uma forma meio rápida sobre esse assunto, porque nós já tratamos em algumas aulas passadas de forma um pouco rápida, mas já tratamos sobre eles. Também tratamos já um pouquinho hoje. Vamos ficar de uma forma mais en passant aqui. Então vamos lá. Os conselhos de direitos, 3 esferas federativas. No que diz respeito aos direitos da criança, CONANDA, CONDECA, CMDCA. Lembrem-se que CONDECA e CMDCA são os órgãos, são os conselhos onde são realizadas tanto a inscrição das entidades não governamentais quanto os planos de atendimento das entidades governamentais e não governamentais. A gente já tratou sobre isso na aula passada. O CMDCA é aquele que normalmente vai ser o conselho onde vão ser feitos os registros. O CONDECA estão apenas em casos excepcionais, como por exemplo a lei do SINASE traz, no caso das medidas socioeducativas em meio fechado, semi-liberdade e internação. A composição dos CMDCAs, dos conselhos de direitos, diferentemente do conselho tutelar, que é totalmente feito por integrantes do povo que são eleitos, ele é paritário. Tá? Isso significa o quê? Que parcela dele é composto por integrantes do poder público e parcela dele é composta por membros da sociedade civil organizada. Então a gente já não está mais falando de qualquer cidadão que de repente deseja se candidatar e participar. Sociedade civil organizada, ou seja, provavelmente vai ser algum representante de uma organização não governamental e que por conta disso, principalmente por conta da influência que essa ONG tem dentro da cidade, ele vai ter maior chance de ser escolhido, né, por meio de eleição realizada para fazer parte desse conselho. Tá? Função mais importante é deliberar sobre política pública. Então tem uma função normativa, de controle e fiscalização da sua execução. Pegando aí o exemplo maior que nós temos, o CONANDA. CONANDA tem uma finalidade normativa, a gente sabe disso. Vira e mexe a gente fala da resolução CONANDA. CONDECA, CMDCA também tem dentro dos seus âmbitos. CONDECA é meio difícil da gente ouvir falar alguma coisa, CMDCA é mais próprio da realidade de cada um, depende aí da atividade dos CMDCA. Mas o CONANDA é muito famoso aí pelas suas deliberações. Controle e fiscalização, né? Eventualmente a gente tem aí alguma questão que é trazida sobre o mau funcionamento de uma entidade de acolhimento institucional, por exemplo, né? Tomando um exemplo do que aconteceu em Santo André. O Conselho Tutelar fez um dossiê sobre alguma irregularidade que presenciou numa unidade de acolhimento, levou para o CMDCA, para que o CMDCA analisasse como um todo. Então o CMDCA é paritário, tem componentes da organização da sociedade civil. E aí eu estou falando tanto de entidades que estão ligadas à assistência social, quanto ligadas à educação, à saúde, até a OAB, por exemplo. Eventualmente, se tiver relacionado aí a possibilidade, um membro da defensoria, se for o caso. Né? E também membros do poder público. Então, provavelmente o secretário de assistência social, o secretário de educação, o secretário de cultura, de lazer, transporte, seus encarregados. Né? Essa turma compõe aí todo esse grupo de pessoas que vão estar analisando. Então, se eventualmente houver ali uma verificação de que essa entidade de acolhimento ela desrespeitou alguma das diretrizes que deveriam ser adotadas, o que o CMDCA pode fazer é cassar o registro da entidade ou o plano que foi apresentado. Né? E uma vez cassado o registro da entidade, por decorrência também caça o plano, pode caçar o plano e não necessariamente o registro da entidade, mas aí isso não necessariamente vai ter que passar pelo judiciário. O judiciário eventualmente pode determinar o fechamento de uma entidade, pode, mas se o próprio CMDCA reconhece que não está cumprindo ali com os requisitos, ele pode já determinar o fechamento por conta da ausência de inscrição e aí tudo que vai ter que ocorrer em decorrência disso. Essa entidade vai fechar, não vai poder mais prestar as suas atividades, vai ter que ser feito um novo chamamento por meio de licitação para que nova entidade execute o serviço público ou então que o município preste ele diretamente e assim por diante. Tem a tarefa de gerenciar o fundo, o FUNCAD,
destinado a custear algumas iniciativas de política de atendimento, e a função dos seus membros é considerada de interesse público relevante. Não é remunerada. Mais uma diferença aqui para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ganha para fazer isso. O CMDCA, não. Algumas diferenças que eu trouxe de cada um dos grupos, né? Dos conselhos. O CONANDA, prioritariamente normativas gerais. Diretrizes para a criação e funcionamento dos conselhos de direitos nas demais esferas. Estímulo, apoio e promoção, manutenção de banco de dados de informação sobre a infância e gerir o Fundo Nacional da Criança e Adolescente. Como a maioria dos conselhos nacionais, essa é a sua finalidade. É uma finalidade normativa, é uma finalidade de estar dando suporte, tanto técnico quanto financeiro. Basicamente a União ela tem esse tipo de atividade. Né? Lembra quando a gente falou, por exemplo, do financiamento da saúde? Tirando algumas questões muito específicas, a função do governo federal é justamente, né, se subsidiar ao Estado e ao município. Então, CONANDA tem essas características. CONDECA. Chama atenção só para que vocês não confundam CONDECA com SEDECA. Né? SEDECA é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma entidade não governamental que presta assessoria jurídica e socioeducativa para crianças e adolescentes. Tá? É outra coisa, nem sei se existe em todos os estados. CONDECA sim. Participação, elaboração, deliberação e controle das políticas públicas, mesma coisa o CMDCA vai ter também. Por quê? Porque eles vão estar ali trabalhando junto com o poder público, municipal e estadual, para elaboração, fiscalização, controle das políticas de atendimento que vão ser produzidas ali, tanto em âmbito legislativo quanto em âmbito de política de atendimento, de oferta de serviços, proteção social e por aí vai. Acompanhamento do atendimento socioeducativo das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação, né, meio aberto é CMDCA, meio fechado CONDECA. Cooperar com os municípios no atendimento e apoiar as iniciativas intermunicipais e regionais. Gerir o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. E o tal do CMDCA, mesma coisa, participação, elaboração, deliberação, controle de política de atendimento à criança e adolescente, gerir o Fundo Municipal, o FUNCAD. E aí algumas questões aí que são meio tangenciais, que eu vou pedir para vocês lerem depois, tá? Não acho que vale a pena a gente ficar trazendo aqui. Muito bem. Quero falar um pouco especificamente agora sobre o sistema de garantias, né, do direito da criança e adolescente. Por quê? Porque para além do que a gente já ficou falando até agora, e acho que vocês já perceberam a importância desse sistema, que funciona em rede, de forma articulada, municipalizada, participação popular, todas as diretrizes que a gente já falou aí, a gente tem uma resolução do CONANDA, que ela cai na prova da Defensoria de São Paulo com bastante frequência, nos últimos anos caiu todas as provas, e também outras defensorias, que é a 113 de 2006, alterada pela 117 de 2006. E ela trata especificamente sobre o sistema de garantias. Bom, essa resolução é de 2006, ela criou o sistema de garantias? Não. Nem faz sentido falar isso. Porque se o sistema de garantias é uma articulação de todos os atores que dizem respeito à criança e adolescente, isso não é criado por uma norma. Isso é feito pela articulação praticamente espontânea dos órgãos que existem. Né? O que a resolução 113 trouxe foi uma explicitação e uma tentativa de adequar e simplificar alguns termos, trazer algumas premissas do que os atores que atuam com criança e adolescente devem ter, né? Devem ter como premissas. Para que todos mais ou menos falem a mesma língua, para que eles se reconheçam, para que eles saibam quem são os agentes. É quase que um roteirinho básico para você entender o que é o sistema de garantias. O sistema de garantias existe para além, inclusive antes da resolução 113. Mas para qualquer profissional que trabalha com a rede, ele é um bom orientador para você entender como que ela é delineada. Uma coisa importante que essa resolução traz, ela divide os atores que trabalham no sistema de garantias em 3 eixos,
ou 3 mecanismos: promoção, controle e defesa. Normalmente, quando cai alguma coisa em prova de concurso público, é isso que vai ser cobrado, tá? Ah, tal órgão está em que eixo? Umas perguntinhas que eu acho que é muito idiota, mas enfim, vocês precisam saber. A Defensoria Pública está em qual eixo? Enfim. Então, né, isso daqui, promoção, controle e defesa, nos 3 níveis federativos, independentemente do que a gente vai analisando. Muito bem. Eles partem do seguinte pressuposto: a primeira coisa que você tem que ter é a promoção. Quando a promoção falha, o controle é importante. Porque o controle vai fiscalizar se a promoção está ou não indo bem. Se o controle percebeu que não está indo bem, aí entra a defesa. Porque a defesa é a forma de reivindicar aquilo que deveria ter sido concedido lá na promoção. Tá? Como que a gente vai fazer a divisão disso? Bom, o eixo de promoção é tudo aquilo que é ofertado. Lembra que a gente estudou nas linhas de ação políticas sociais básicas, proteção social e proteção jurídico-social? Quando a gente falar sobre eixo de proteção, a gente vai juntar as políticas sociais básicas e a proteção social. Porque seja lá como for, as duas são ofertadas, né? Então, com isso, você está promovendo os direitos da criança e do adolescente. Então, o eixo da promoção operacionaliza-se através do desenvolvimento da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, políticas sociais básicas, proteção social e execução das medidas socioeducativas, que, para ser muito sincero, me parece desnecessária essa menção, porque execução de medidas socioeducativas é integrante da proteção social. Lembra que a gente viu? Executada pelo CRES, né? Pode ser tanto de alta complexidade quanto de média complexidade. Então isso aqui é redundante, mas está previsto lá na resolução 113. Então promoção é a oferta, tanto de direitos sociais quanto de proteção. Beleza? Muito bem. Então aqui a gente coloca tudo que você puder imaginar de prefeitura, estado, secretaria, por aí vai. Eixo de controle. Instâncias públicas colegiadas com paridade da participação de órgãos governamentais e entidades sociais. E aí vocês precisam lembrar de todos os conselhos, não conselho tutelar, né? Conselho de direitos. Então, CONANDA, CONDECA, CMDCAs, conselhos setoriais, CNAS, CNE, né? Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Saúde, por aí vai. E os órgãos e os poderes de controle interno e externo definidos no artigo 70 a 75 da Constituição, que eu trouxe aqui para vocês, são os tribunais de contas e as controladorias. Assim, eu na primeira vez que eu li, falei, mas pô, o que tem a ver, né? TCU, TCE, controladoria. Pô, quando a gente fala sobre investimento de verba vinculada, a gente está falando sobre controle fiscal. Então é importantíssimo colocar esses órgãos, porque são eles que vão fiscalizar, por exemplo, se aquela verba vinculada da Constituição está sendo aplicada ou não. Eu lembro quando eu fui preparar a audiência pública de educação de vaga em creche em Santo André, uma das coisas que eu fui atrás foi da prestação de contas do município de Santo André nos últimos 5 anos, para ver se o município estava ou não destinando a verba necessária para a educação. E para minha surpresa, nos últimos 5 anos, Santo André tinha sido condenado 2 vezes por não ter destinado a verba direitinho como deveria. Foi muito lindo mostrar isso na audiência pública, faz aquele chabu todo. E curiosamente eu acabei de descobrir que uma estagiária que eu tenho agora, ela era estagiária do Tribunal de Contas e ela participou inclusive das condenações da prefeitura. Então eu falei, ótimo, você sabe tudo, vai me ajudar demais. Devendo acompanhar, avaliar, monitorar as ações de promoção e defesa, deliberando por meio de normas, orientações e recomendações que vinculam as ações governamentais e da sociedade civil organizada. Então, promoção é a oferta, no mais das vezes é prefeitura e estado, por meio de suas secretarias, tanto de políticas sociais básicas quanto de proteção social. Controle, conselhos de direitos e tribunal de contas e controladorias. Quando você fala conselhos de direitos, você fala tudo, tanto setoriais quanto da criança e do adolescente. E eixo de defesa, acesso à justiça. Então,
tudo que vocês puderem pensar de acesso à justiça é eixo de defesa. Defensoria, Ministério Público, Judiciário, OAB, polícias, Polícia Militar, Civil, Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana, tudo que vocês puderem pensar disso daí. Organizações não governamentais que prestem algum tipo de assessoria jurídica, como por exemplo os SEDECAS. O que mais eu coloquei aí? Entidades sociais de direitos humanos, Advocacia Geral da União, Procuradorias, Conselhos Tutelares. Tudo que tem a ver com a área judicial e que vai debater judicialmente a questão dos direitos da criança e do adolescente, a gente coloca no eixo de defesa. Tá? O ECA traz... Bom, a resolução vai ainda dizer que toda essa atuação ela tem que se dar de forma integrada. Trabalho em rede, como eu já venho dizendo para vocês. E o ECA traz 2 exemplos dessa atuação em rede. Lembrando, nem o ECA nem a resolução criaram o sistema de garantias ou criaram o trabalho em rede, mas trazem exemplos. Então lá no artigo 88, 5 e 6, a gente tem 2 exemplos de trabalho em rede. Um deles relacionado a ato infracional e um deles relacionado à medida protetiva. Então aqui, no de ato infracional fala atuação integrada de judiciário, MP, defensoria, segurança pública e assistência social. Dá para entender por quê, né? Temos o tripé, Ministério Público acusando, Defensoria defendendo, o Judiciário ali julgando, a Segurança Pública que está na porta de entrada e a Assistência Social que está na porta de saída, porque é o CREAS. E a protetiva, Judiciário, MP, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social. Mesma coisa, MP, Defensoria, Judiciário, Conselho Tutelar está na porta de entrada e aqueles que executam a proteção social, também poderia colocar assistência social logo no começo, está na porta de saída. Então são 2 exemplos que eles colocam aí para vocês terem uma ideia. A gente tem aí na resolução, eu trouxe para vocês logo acho que na segunda aula a possibilidade de você exigir judicialmente o cumprimento por parte do judiciário, dos outros atores, das resoluções emanadas pela Assembleia Geral da ONU. Lembra que eu falei das diretrizes de Riad, Beijing e tudo mais? Né? Qual é a força vinculativa? E aí eu trouxe para vocês que é essa resolução 113 aqui que vai dizer quais são os instrumentos normativos que os atores do sistema de garantia têm que observar necessariamente. E dentre as normativas, Constituição, ECA, Convenção Internacional dos Direitos da Criança, SINASE, por aí vai. Acho que SINASE não tá, né? Porque a SINASE de 2012 é a resolução de 2006 e não teve atualização, pelo que eu me lembro. Tá também as normativas produzidas pela Assembleia Geral da ONU. Né? Então, para aqueles que dizem que essas resoluções, né, essas diretrizes, regras, não têm força cogente por não serem tratados, você pode utilizar isso como um argumento para sua efetividade. Tendo em vista que não são tratados, ok, você pode até dizer que eles não possuem status supralegal, como o STF já colocou. Mas, tendo em vista que o CONANDA possui força normativa, a força normativa é para todos, tanto para o governo quanto para a sociedade civil. E na hierarquia das normas, salvo contrariedade com normas superiores, as resoluções elas têm vigência normal. A gente vai falar que tudo que tem naquelas resoluções, diretrizes, regras lá de Beijing, coisa e tal, produzidas na Assembleia Geral da ONU, a gente vai aplicar imediatamente. Obviamente no que colidir a gente tem aí um ponto de atrito, mas naquilo que não colidir a gente tem um argumento para dizer, olha, dá para implicar diretamente por aqui, ainda que não tenha sido assinado como um tratado, tá? E aí é que a gente tem esse desenho bonitinho aqui, que mostra como que a rede tem que trabalhar, né? Então coloca todos os atores como se fossem engrenagens dessa grande máquina aí, que tem como finalidade a integração, na verdade como é que tá, né? São todos os órgãos. O combustível que você tem ali é integração, profissionalismo, compromisso com a causa, tudo mais, bastante idealismo, né? A energia tem que ser recursos públicos, se não tiver recursos públicos, orçamento prioritário não tem como funcionar. Aí o resultado que a gente tem aqui é mobilização, participação, divulgação popular, tirando tudo isso a proteção integral.
E por que que isso daqui, né, foi feito? Porque foi dito que tudo isso daqui funciona como uma grande engrenagem. Se um desses membros não estiver funcionando direito, a máquina ela não vai funcionar direito também. Então é imprescindível que a gente tenha o cuidado de sempre estar atuando com os demais órgãos e estar fazendo com que eles sejam funcionais. Então não é porque eu não gosto da forma que o Conselho Tutelar atua que eu vou fazer de tudo para prejudicar. É muito pelo contrário. Ainda que eu não concorde com as atuações pontuais que sejam adotadas, o que pode ser eventualmente debatido caso a caso, ou até por meio de representação daquele conselheiro, é interessante que a Defensoria, se for o caso, entre com uma ação coletiva para melhor aparelhar o Conselho Tutelar, para que dê melhores instalações, para que dê novas viaturas, para que abra mais um conselho, já que só tem 3 numa cidade que deveriam ter 7, e por aí vai. Da mesma forma, o Ministério Público, de brigar que tem instalação de defensoria pública na cidade, principalmente em cidades onde ele não tem defensoria. Imagina como é fazer um trabalho de rede onde não tem defensoria pública. Advogados não fazem isso. O advogado não tem acesso a todos esses órgãos, não tem poder de requisição, né? Não tem a situação extrajudicial. Ele não ganha para atuar de forma coletiva, ele ganha para atuar no caso concreto. E ele só ganha, por exemplo, no convênio da OAB para o caso judicializado, não para o caso que foi resolvido de forma extrajudicial. Então, como tudo isso é importante funcionar direitinho. Bom, essas questões eu vou deixar para depois. E vamos falar um pouquinho mais sobre medidas de proteção. Então, aqui sim está o artigo 98 que eu tinha dito para vocês. Lembra que eu falei? Ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por conta dos pais e por conta da sua própria conduta. Bom, quando a gente fala de medidas de proteção, existe um rol previsto lá no artigo 100, salvo o melhor juízo, que traz os princípios que devem nortear a atuação e aplicação das medidas protetivas. Tá? Eu trouxe aqui de uma forma bem resumida, para a gente vai conversando. Então, primeiro de tudo, criança e adolescente como sujeito de direitos. Superamos aí a fase menorista. O que a gente vai fazer tem que ser sempre como promoção. Não vai aplicar a medida protetiva como se fosse obrigatória, não existe vinculação. É uma possibilidade que se dá para que se usufrua de algo positivo. O que é direito é possível de ser exercido ou não, senão se chamaria dever. Proteção integral e prioritária na interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no ECA. Dando-se prioridade aí à proteção integral e prioritária dos direitos que as crianças e adolescentes são titulares. Essa proteção prioritária aí é uma questão que sempre é repetida em várias normativas, mas é tão pouco encarada, tão pouco dada atenção, né, a sua força normativa. Poxa, aqui a prioridade ela é prioritária, tanto na interpretação, quanto na aplicação e quanto também na elaboração de políticas públicas. Poxa, e assim sendo, por que não há uma fiscalização maior sobre a elaboração de leis orçamentárias para destinação de verbas, para criação de novas creches, para oferta de período integral, para existência de contraturno, de oferta de serviços socioeducativos, para que a criança não fique desamparada, né, durante o período do contraturno? A gente tem a previsão aí no Plano Nacional de Educação de que a escola no ensino fundamental também tenha período integral. Mas isso é algo que só vai se realizar com prazo, salvo o melhor juízo, em 2024. Então, como é que fica uma criança que tem aí seus 7, 8 anos de idade, se ela só tem meio período? Né? A mãe trabalha, o pai é falecido, ou o pai também trabalha, ou o pai está preso. A grande realidade da Defensoria Pública é essa. A gente tem, sei lá, acho que 80% dos nossos usuários é composto por mães. Muitas delas mães solteiras, ou que não podem contar com seus companheiros, seja lá o que for. Menos do criminal, né? O criminal inverte, é quase tudo homem. Por que não se cobra mais do Poder Legislativo, principalmente, ou do Poder Executivo também na hora de executar, né? Por que está destinando verba para o Natal e não para a construção de novas unidades de terapia intensiva? Né? Será que de repente não seria mais bonito para esse Natal, ao invés de construir uma árvore no Parque Ibirapuera, que você colocasse um grande cartaz dizendo o dinheiro que seria colocado para a árvore foi utilizado para salvar não sei quantas vidas?
né? Olha que espírito natalino bonito que se poderia fazer. É que são vidas descartáveis. Talvez seja esse o argumento. Então não é interessante fazer esse tipo de publicidade. Não sei. Responsabilidade primária e solidária do poder público. Então, solidária, né? Eu vou entrar com ação de medicamentos, eu posso entrar contra qualquer um. Município, Estado, União. Quando vocês forem atuar, não entrem contra a União. Vocês estão prestando concurso para a Defensoria Estadual. Ou se vocês forem entrar contra a União, aí vocês podem entrar contra todo mundo junto, porque absorve, né? Atrai, melhor dizendo. Responsabilidade primária. Já falei sobre isso com vocês em outra ocasião. A gente diz que é até incentivado que para a política de atendimento seja utilizada organizações não governamentais. Lembra? Então vamos supor que eventualmente aconteça algum problema muito grave numa unidade de internação de adolescente. Os agentes socioeducativos desceram a porrada em todo mundo, ficou machucado, tortura, coisa e tal, está certificado, laudo, IML. Essas pessoas querem entrar com uma ação indenizatória. Eles vão entrar com uma ação indenizatória contra quem? Contra o agente socioeducativo? Contra a ONG que faz a gestão da unidade de internação, que no caso de São Paulo é a Fundação Casa? Ou contra o Estado de São Paulo? Ele pode entrar contra qualquer um deles, mas diante da solidariedade, da responsabilidade primária do poder público, inclusive do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a pessoa pode acionar diretamente o ente, né, o ente responsável aí pela gestão de todo esse sistema, e depois, caso o ente entenda ser o caso, ele entra com uma ação de regresso contra quem achar que é de direito. Mas não dá para fazer a pessoa que está aqui sendo vitimada ter que arcar com uma situação processual extremamente complicada para si. Interesse superior da criança e do adolescente. Só que a gente já falou bastante, né, acho que na segunda ou terceira aula, sobre como isso daqui é um verdadeiro cavalo de Troia. Né, João Batista Costa Saraiva usa esse termo, cavalo de Troia. Sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso em concreto. Essa aqui é uma ressalva muito legal para a Defensoria Pública. Porque sempre se utiliza, não, o interesse superior da criança, para fazer qualquer coisa. Porque já que não existem limites objetivos, qualquer um diz o que é o interesse superior da criança conforme a sua própria cabeça, né? Aquela questão, Hitler fazia o que achava que era o melhor, talvez não para os judeus, mas para o mundo. Né? Então, de boas intenções, o inferno está cheio. Então vai dizer qualquer coisa, melhor interesse da criança. Tira a criança da família pobre e bota numa família onde vai ter viagem para Disney, aprender inglês, judô. Já falei para vocês, uma técnica um dia falou para mim, doutor, você não acha que é o melhor interesse da criança ter acesso a todas essas coisas? E eu falei, não, o melhor interesse da criança é ela ter acesso a todas essas coisas na família natural dela. Outros interesses legítimos. Então o pai e a mãe têm um interesse legítimo de ter o seu filho junto a si. Isso se trata de direito ao planejamento familiar. Ou então outro caso, aquele que eu já trouxe para vocês, quando eu falei do artigo 130. O pai é o agressor, bate na mãe e nas crianças. O que o Conselho Tutelar faz? Acolhe as crianças. Então o que você faz? Você revitimiza as crianças que apanharam do pai, você deixa a mulher ainda apanhando do pai, porque não foi protegida, e o único bonitão continua sendo o agressor. Né? Então, pluralidade de interesses. Não é porque você vai proteger a criança que você vai esquecer os outros. E a mulher vítima de violência doméstica? O que você vai fazer com ela? Então, tem que analisar tudo isso. Direito à privacidade. E aí a gente sabe bastante. Falei para vocês também em uma outra aula sobre a proibição de divulgação de imagens, das iniciais, de sinais que identifiquem, ainda que seja só identificável pela própria família ou por amigos, até porque é justamente no ciclo próximo que isso é mais complicado, né? Vai lá e mostra os sinais de uma pessoa que eu não conheço para mim. Nem sei quem é. Então justamente é para aqueles que mais conhecem. Né? Então uma tatuagem, uma cicatriz, né? Isso daí é proibido. Inclusive as siglas também não se pode fazer isso. Intervenção precoce e intervenção mínima. Isso aqui dá um pau. Tá? Vocês chegaram a ver lá com o Daniel o sistema recursal? Apelação. Viram, né? Vocês chegaram a ver que a execução da medida socioeducativa ela acontece logo depois da sentença? Sim. É por isso aqui, ó. Eles falam disso. Por quê? Porque quando lá fala das medidas socioeducativas, eles falam que todos os princípios aplicáveis às protetivas se aplicam também às socioeducativas no que couber. E aí o que eles falam é, olha,
o adolescente está num estado especial, né? Ele não chegou a falar hoje em dia de uma forma tão clara de que a medida socioeducativa é um bem para o adolescente e que a defensoria atrapalha. Muito embora eu já tenha visto isso com os meus olhos quando eu era estagiário. Isso há 10 anos atrás no Brás. Então hoje não é tão descarado. Mas o que eles falam hoje? Existe o princípio da intervenção precoce. Então se a gente não aplica a medida socioeducativa rápido para o adolescente, perde a finalidade pedagógica. E por conta disso, se for aplicado só daqui a 2 anos, a pertinência do ato com a medida vai se esvair e aí a medida já não tem mais razão de ser. Então, por conta disso, justifica-se, em nome do melhor interesse da criança e do adolescente, passar por cima da garantia constitucional de ser julgado como inocente até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Né? Por isso que eu falo, a discussão do STF se vai ou não ser preso em segunda instância, para os adolescentes nem existe. Isso aqui é primeira instância, intervenção precoce. Só que a turma esquece que existe o princípio da intervenção mínima. É a única lei que eu tenho conhecimento que positivou o princípio da intervenção mínima. Então se ela está lá fazendo defesa do criminal, dos adultos, coisa e tal, fazendo argumentação, citando doutrina, falando sobre a intervenção mínima, princípio da subsidiariedade, fragmentariedade, tá ali, ó. Tá na letra da lei. E o que é intervenção mínima? Atuação somente quando for necessária e apenas no que for necessário para afastar a situação de violência ou de ameaça de violência a direitos. Lembrando que isso aqui estava previsto no capítulo das protetivas, né? Então vai se aplicar na socioeducativa o que for possível. Você só vai aplicar a intervenção precoce num processo de responsabilização penal juvenil se compatível com a intervenção mínima. Então o Estado vai ter uma intervenção mínima no que diz respeito ao direito penal juvenil. Não faz sentido você alegar isso e não aquilo. É a questão de você se valer... O Jacinto Miranda Coutinho vai falar o seguinte, que a gente tem um juízo paranoico, né, do judiciário. O que significa isso? Que ao invés de você ter uma construção linear do seu pensamento, eu tenho a hipótese legal, vou adequá-la à hipótese normativa e daí vou tirar uma conclusão. Né? Muitas vezes o que ele fala é que o judiciário faz o seguinte, eu tenho o caso em concreto e eu já tenho a conclusão. Me falta arranjar a hipótese legal para eu justificar o que eu já pensei. Né? Então é isso. O que justifica que alguém pense esse princípio e aquele não seja nem utilizado? Tem a mesma hierarquia, nenhum dos dois está previsto expressamente na parte socioeducativa, né? Então você teria que fazer um cambalacho para dizer que aquilo funciona. Por que eu vou dizer que o que atende ao melhor interesse da criança, a proteção integral, a formação, tudo mais, é isso e não aquilo? Por uma intenção punitivista camuflada. É a única coisa. Você quer segregar, né? É a utilização de novo dos instrumentos que nós temos como defesa social. Né? Assim como eu falei, internação compulsória, involuntária, ou até mesmo a voluntária, né, se mal conduzida, né, do pai que vai lá e assina como representante legal do filho. Isso daí é a utilização de instrumentos da saúde, de instrumentos de assistência social, de instrumentos seja lá do que for, com finalidades outras que não essas, mas de defesa social. Proporcionalidade e atualidade. Muito legal esse princípio também. Proporcionalidade, tem muito o que falar. Atualidade, a intervenção estatal sempre tem que ser adequada àquele momento específico em que for dada. Não adianta eu ter uma situação, processo de 2015. Demorou, e aí eu vou fazer o quê? Em 2019 ele vai ser julgado. Eu vou analisar a situação do começo ou a situação de lá? É a de lá. Não, mas olha só, processo de destituição do poder familiar, não sei o quê, a mãe, ela bateu na criança, a mãe é usuária de entorpecente, não sei o quê. Mas quando o processo foi julgado, a mãe já não tem mais... Oi? Quando o processo foi julgado, a mãe já não tem nada disso. Ela já fez tratamento, pelo menos já não faz um uso abusivo. Não vou nem dizer que não faz recreativo, mas não faz um uso abusivo de entorpecente. Nunca mais teve qualquer hipótese de violência. Você vai pegar esse retrato ou você vai pegar aquilo? Você vai pegar aquilo, porque aquele é o quadro atual. Mesma coisa também falam sobre a medida socioeducativa. Não, eu não posso esperar, porque senão vai perder a atualidade. Bom, na verdade, o posicionamento deve ser o contrário. Se a gente chegou num caso, o menino está lá por tráfico, demorou 2 anos para julgar o negócio.
O menino não se envolveu em mais nenhum outro ato infracional. Está estudando, está fazendo profissionalização, tem um monte de parecer favorável a respeito de sua conduta e tudo mais. Por que você vai responsabilizar ele se isso já não reflete mais o período atual? Porque vamos lá, se eles vendem pra gente o discurso oficial de que a medida socioeducativa ela tem um cunho pedagógico e que, embora o próprio SINASE já tenha reconhecido que tem caráter retributivo e tudo mais, mas ainda continua falando que preponderantemente é pedagógico, no momento em que cede a necessidade pedagógica, resta tão somente a retributiva. Então a gente não está mais falando de medida socioeducativa, né? Se a medida socioeducativa, inclusive como o SINASE, tem duas finalidades primordiais, né? Tem algumas outras, né? Questão restaurativa, mas enfim, as duas primordiais, a retribuição, e é quando se fala da desaprovação do ato, cumprimento da sentença, tudo mais, e do outro lado, a integração social. Se cede qualquer uma delas, não tem mais pertinência socioeducativa, então cai. Se não tem mais finalidade retribucionista, então a gente não está falando de medida socioeducativa, a gente está falando de medida protetiva. Se não tem mais a finalidade sociopedagógica, mas só tem retribuição, a gente está falando de simplesmente pena por pena. Então se a gente utiliza o argumento de que a medida socioeducativa ela tem que ser algo benéfico, coisa e tal, se não vai atingir essa finalidade, tem que ceder. Tanto é assim que o SINASE deixa muito claro de que a gravidade do ato não pode ser utilizada para fixação de tempo que alguém vai permanecer internado na idade de internação, né? E em Santo André eu lembro de um caso, o promotor até falando para mim, que deu 9 meses e ela pediu para soltar o rapaz que tinha cometido latrocínio. E a juíza, não, imagina, né? E deixou ali mais tempo. Ela falou assim, o menino tem relatório ótimo, não tem o que fazer. Tá estudando, tá trabalhando, nunca se envolveu em nada antes, nunca se envolveu em nada depois, o comportamento dele lá dentro é excelente. Falou assim, eu não tenho o que fazer. O relatório é a análise do comportamento dele, do cumprimento das metas do PIA. Cumpriu tudo. Mais tempo lá. Perde a questão... Perde a questão pedagógica. Então, atualidade. Você tem que analisar aquele caso que você for analisar. Dane-se praticou um latrocínio lá. E análise daqui? Não, aqui a gente está fazendo uma análise de que o prognóstico dele, né? O prognóstico de cometer um outro ato infracional é muito baixo, né? A família está estruturada, coisa e tal. Então, responsabilidade parental. A gente precisa chamar a atenção de que os pais são responsáveis pela educação da criança. Como isso? Bom, tem um caso em Santo André, que está acontecendo agora, que algumas crianças não são lá da cidade, são de cidades vizinhas, elas têm recorrentemente ido a um shopping que existe lá e pedido dinheiro e comida. Então eles ficam na porta desse shopping, até entram às vezes, ficam na porta do Extra, lá, coisa e tal, e ficam pedindo para as pessoas dinheiro e comida. E pelo que me chegou, essas crianças não queriam estar ali. Algumas delas, inclusive, já foram pegas num banheiro, num provador de uma loja de roupa, chorando, dizendo que não queria estar ali. A rede pública já tentou dar o suporte para que essas crianças saiam de lá. Então já foi feita a abordagem do Pop Rua, né, que trouxe para vocês aqui, que tem aquele serviço de assistência social que faz abordagem de rua, referenciaram, tentando achar família, coisa e tal. Já fizeram tentativas de inscrição desses familiares na frente de trabalho para oportunizar aí, né, o meio de subsistência. Só que o que esses pais fazem, pelo que me chegou, é a manutenção desse tipo de exploração, porque é mais vantajoso e rende mais com as crianças bonitinhas, novinhas, pedindo dinheiro na porta do supermercado, pedindo comida na porta do supermercado, do que efetivamente indo atrás do trabalho e das questões que colocam. Pelo que me chegou também, como uma das possibilidades, né, o que fazer diante disso? Né, chamaram até a defensoria para participar desse assunto. E sempre o acolhimento vem como um fantasma, né? Como que a gente evita que essas crianças sejam acolhidas, mas diante de uma situação tão bizarra dessas, o que a gente faz? Bom, uma das possibilidades, uma das atribuições que o Conselho Tutelar tem, que a gente acabou não vendo, mas eu vou trazer aqui para vocês, é a aplicação de medidas contra os pais, né? E uma delas é a medida, por exemplo, de advertência. Então, o Conselho Tutelar pode pegar as crianças, momentaneamente, obviamente, leva até o pai, dá o termo de responsabilidade e dá uma advertência.
Inclusive pode até começar um procedimento de apuração de violação à norma, como eu falei para vocês, de aplicação de uma eventual multa a esses pais. Né? E por que isso serve? Isso serve porque você está chamando esses pais para responsabilidade. Você não está simplesmente fazendo, o que pode ser uma questão assistencialista, até passar por cima da questão do poder familiar, como se o Estado fosse o pai, né? um roubo aí talvez de atribuições. E também você está dando todas as oportunidades. Você chama os pais, dá as oportunidades, dá a advertência, dá uma pena de multa. Que os usuários da defensoria, esse negócio de multa, a gente é sempre contrário, porque não tem. Mas dá a advertência. Os pais foram chamados para responsabilidade. Não deu certo? Aí você faz o acolhimento. As crianças não podem continuar nessa situação. Obviamente não é um acolhimento emergencial, é um acolhimento que o Ministério Público tem que pedir, tudo mais, coisa e tal. No meio do caminho você faz a responsabilização desses pais. Então eles podem responder administrativamente, podem responder criminalmente, eventualmente até mesmo por exploração condicional de escravo, né? Vai saber. E eles que trabalhem no curso dessa medida protetiva para mostrar que já tem condições para poder reaver as crianças. Senão, o encaminhamento é realmente colocação em caminho substituta. Mas tudo que tem que ser feito aqui é a responsabilidade dos pais. Prevalência da família. Nunca a gente vai ter como primeira opção a colocação da criança numa família substituta. Até um pouco pegando a questão que a gente fez ali. Sempre prevalência da família. Lembre-se do princípio da matricialidade que a gente viu, do PNAS. Né? Por quê? Porque é muito mais importante você salvar o núcleo familiar do que uma criança. Você pega a criança, você pinça, tira de um problema, coloca numa outra família, você não fez nada. Talvez você tenha mudado a vida daquela criança. Só pensando pelo lado positivo. Mas aquela família continua na miséria, continua tendo filhos, continua numa situação de miserabilidade. Você simplesmente está tendo um sequestro estatal de criança pobre e colocação em família com classe média alta. Né? Basicamente é isso. Agora, quando você salva, né, ou pelo menos dá o apoio, dá o suporte, busca a emancipação do grupo familiar como um todo, você trabalha aquele grupo, você está tirando de fato de uma situação de vulnerabilidade todo um grupo, vai estar não só salvando uma pessoa, mas dando oportunidades de seguir com as próprias pernas um grupo inteiro, o que inclusive pode servir de comparação com outras pessoas que estão por ali e gerar aí uma corrente do bem, né? Pensando assim. Obrigatoriedade da informação e oitiva obrigatória e participação. Criança e adolescente tem obrigação, tem o direito de ser informado do que está acontecendo. Procedimentos médicos, riscos e possibilidades que ela tem. Uma criança que quer fazer uma cirurgia de transgenitalização, né, ela tem que saber, ela tem que ter o direito de escolher se quer ou não quer fazer um negócio desses. Lembra que a gente falou sobre o consentimento informado, sobre a questão da teoria do menor maduro, né, sobre o discernimento progressivo. Né? A criança e adolescente tem o direito de ser informado, inclusive, conforme o Estatuto coloca, sobre os critérios avaliativos que a escola traz. Né? Possibilidade de questionar os critérios avaliativos. E oitiva obrigatória e participação. Tem que ser ouvido sempre que possível. Tá? Tem juiz que faz assim, adolescente vai ser ouvido sempre. Porque o ECA fala isso, né? Adolescente tem que ser ouvido sempre e criança sempre que possível. Então tem juiz que fala assim, criança eu vou ouvir a partir dos 10. Mas por quê? Porque inventou. Né? A Convenção Americana de Direitos Humanos não é a Convenção dos Direitos da Criança. A Convenção Americana ela traz como direito humano o direito de ser ouvido, né, de participar dos atos decisórios da sua vida. E não traz nenhum critério etário em relação a isso. E é por isso que eu chamo a atenção para vocês que não importa a idade da pessoa, sempre ela tem que ter oportunidade de se manifestar. Mas a gente está falando de uma criança de 3 anos. Não importa. Eu quero uma criança de 3 anos na minha frente, meu juiz, né? Eu quero uma criança de 3 anos na minha frente e ver como ela vai reagir se colocar do lado do pai e do lado da mãe. Se vai chorar se colocar do lado do pai que diz que é um agressor sexual. Se vai pedir pela mãe se acontecer alguma coisa. É óbvio que ele não vai expressar com toda a riqueza de detalhes algo que a gente pode expressar com a nossa maturidade. Mas cabe à compreensão do juiz realizar a análise de cada prova que chega a ele conforme sua avaliação. Não é assim também quando ele recebe um laudo? Ele não necessariamente está atrelado ao laudo, mas ele tem que fazer aquela prova, compor todo o arcabouço que vai chegar para ele. Então não existe nenhuma limitação etária que fala a partir de tal idade pode.
né? É óbvio que você tem que analisar o grau de maturidade de cada fala, mas a possibilidade de expressão ela é sempre útil, sempre importante de ser dado. Bom, as medidas protetivas elas podem ser aplicadas sempre isoladamente ou cumulativamente, até porque, né, imaginem, é uma medida protetiva, não é uma obrigação. Levar-se-ão em conta as atividades, necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, como sempre. Tá. Poxa, tem bastante coisa para falar ainda, hein? Acho que não vai dar para falar tudo hoje, não. É até 10h20? Ah, então dá. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre acolhimento institucional e familiar, né? Os dois são medidas protetivas que implicam em restrição da convivência familiar. Por conta disso, elas são medidas que são tratadas como última ratio, né? Podemos falar assim. Porque, para além de simplesmente você dar a proteção que aquela criança precisa, você necessariamente vai estar violando um direito dela. Então uma coisa é garantir vaga em creche, uma garantia pura de direito. Ou garantir espaço numa UTI. Agora, quando você acolhe uma criança, você está violando o direito dela de convivência familiar. E aí, por conta disso, inclusive, que tem que ser feita a reserva de jurisdição, porque competirá ao juiz realizar a ponderação de valores, a ponderação de direitos, e verificar se, no caso em concreto, a violação da convivência familiar é justificativa para preservar toda uma outra gama de direitos que precisam ser resguardados. Um caso em concreto pode ter um caso com acolhimento desejado. Defensoria é sempre contra acolhimento. Mentira. Inclusive teve casos em que a Defensoria Pública pediu, entrei com pedido de acolhimento e o Ministério Público era contra. Aliás, é muito curioso, porque os preconceitos que estão aí por detrás de cada profissão, né? Então, normalmente, tô falando sempre, né, gente, pelo amor, mas normalmente quando a gente vê um acolhimento feito pelo Ministério Público, a gente acaba vendo várias questões que são ligadas à pobreza, que são ligadas à falta de instrução, falta de cuidado, vulnerabilidades, que não são culpa exclusivamente daquela família, né, que tem muito mais questões relacionadas àquela situação de miserabilidade da família do que propriamente uma falta de cuidado. E, em alguns casos, como por exemplo esse que eu vou contar para vocês, eu pedi o acolhimento institucional da criança porque o Ministério Público não queria realizar o acolhimento, porque esse adolescente que eu pedi o acolhimento, ele era proveniente de uma unidade de internação, né, da Fundação Casa, e segundo o promotor, ele colocaria em risco as demais crianças por conta do seu histórico infracional, né? E isso ignoraria o fato de que ele estava morando na rua, que não tinha ninguém por ele, que o pai era falecido, a mãe tinha preferido trocar o menino pelo novo companheiro dela, né? O padrasto não queria ele em casa e a mãe realmente chutou o menino para fora. Então o menino estava em situação de rua. E aí, não vai fazer nada por ele? Você quer mais caminhos para que esse rapaz se torne o marginal perfeito que a sociedade desenha? Né? Aquele cheio de raiva no coração, né? Enfim, tem vários exemplos que eu tenho, mas vou ficar trazendo aqui. E aí eu pedi o acolhimento institucional, esse adolescente não podia ficar na rua. E a juíza acabou dando o acolhimento a contragosto. Também não queria, né? Mas deu a contragosto porque você bota um puta caso de violação de direitos na mão de alguém assim, você vai fazer o quê? E o menino foi acolhido. Então o acolhimento institucional ele é importante às vezes. Quando você verifica, por exemplo, nesse caso que eu trouxe, nem rompimento de vínculo familiar você teve. A gente estava numa situação tão calamitosa, né, aquela situação ali de violação de direitos e sem vínculos comunitários e familiares, que com certeza a saída do acolhimento ela era totalmente benéfica, não tinha nenhum conflito sequer de direitos aí. Então por isso que ela tem que ser tomada com cautela, por isso que o judiciário não pode fazer de ofício e tudo mais. Essas medidas elas são provisórias, excepcionais e transitórias. Ninguém, em tese, deverá permanecer durante toda a sua juventude num acolhimento. Tá? Segundo a lei traz pra gente, atualizada inclusive em 2017, a situação de uma criança ou adolescente acolhido tem que ser revista no máximo a cada 3 meses. Antes era 6, agora é 3. Tá? Então no máximo a cada 3 meses tem que estar analisando. E para além disso,
salvo situações excepcionalíssimas, ninguém pode ficar no acolhimento mais de 18 meses. Antes era 2 anos, agora é 18 meses. Se o processo demorar mais. Então, essas duas leis, essa lei que fez essas duas alterações, elas são imprestáveis. Na prática, elas são imprestáveis e, juridicamente falando, elas são frutos de um lobby. Um lobby que foi feito por advogados, basicamente vinculados ao IBDFAM. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direitos da Família. Em tese, eles deveriam se atentar também às questões relacionadas à criança e adolescente, mas o que a gente tem que lembrar é que criança e adolescente, como regra, não rende dinheiro para advogado. O que rende é a atuação em prol das famílias adotantes, nesses casos específicos, quando a gente está falando de criança e adolescente, né, em vara da infância e juventude. E quando a gente está falando de advogado, a gente está falando de interesse econômico. Então, qual é o interesse econômico que você vai ter em fazer uma maior sustentação de que tem que ter vínculo familiar, com família natural, coisa e tal, sendo que a maior parte das vezes o público que nós temos de criança acolhida é um público miserável, que não chega nem a ser réu de processo criminal, porque nem capacidade de levantar e praticar o crime tem. Né? Muitas vezes eu falo de pessoas debilitadas, fisicamente, psicologicamente e tudo mais. Então o lobby que foi feito pelo IBDFAM principalmente foi um lobby de tentar facilitar adoções, dizer que a defensoria atrapalha quando é curador especial, fazer todo um cenário que mostra que o processo é lento, né? A conta não fecha porque a defensoria é morosa, porque o judiciário é moroso e tudo mais. E aí vai lá e fez um monte de alterações, que na verdade são muito mais para inglês ver do que propriamente para trazer alguma alteração. Por que eu trago isso? Porque quando era 6 meses o prazo máximo de reavaliação, ou 2 anos de manutenção da criança no acolhimento, nem o juiz tinha o prazer de ficar deixando a criança e adolescente lá. E ele já tinha um tempo para trabalhar. Acontece que a vida não anda como o tempo do judiciário. E a gente tem muitos casos em que a criança vai virar adolescente lá dentro. E vai virar adulto lá dentro. E vai ser chutada para fora. E não é porque o judiciário não deu conta, mas é porque a nossa sociedade preconceituosa não tem interesse nessa parcela da população. Então vamos imaginar um caso de uma criança, pega um caso muito fácil, que você não tenha nem encrenca com família natural. Vamos pegar um caso de uma criança de 7 anos, órfã. Os pais morreram num acidente de trânsito. Não tem nenhum familiar. A criança está órfã, está limpinha para ser adotada. Só que essa criança é negra. E é um menino. E eventualmente tem algum tipo de doença. Não estou falando de nenhuma doença muito grave. Estou falando de AIDS, estou falando de deficiência. Sei lá. Tem algum tipo de deficiência. Talvez manque, alguma coisa do tipo. Quando um casal ou quando uma pessoa pretendente a adotar vai se habilitar no cartório, ela recebe um cardápio humano, onde ela vai marcar quais são as preferências que ela quer de criança. E na maior parte das vezes ela quer uma criança branca, do sexo feminino, com até 3 anos de idade, sem qualquer tipo de doença ou deficiência e que não tenha tido um passado traumático. De abuso sexual, por exemplo, de violência física, porque senão a criança vem com defeito, entendeu? E esse cardápio, ele é bizarro, mas ao mesmo tempo, ele é protetivo. Acho que eu trouxe já para vocês. Né? Você entrega uma criança com deficiência para um casal que não tem paciência, é essa criança que vai ser prejudicada na mão desse casal. Então a gente tenta fazer de tudo para que não tenha devolução de crianças como se fosse um cachorro rejeitado ou um produto com vício redibitório. E mesmo assim a gente tem isso. Um dos casos mais bizarros que eu já peguei na defensoria é o caso de devolução de criança. Então, segundo dados do CNJ, criança com mais de 3 anos já é adoção tardia. Já tem uma chance muito baixa de ser adotado. Meninos, porque em tese são menos violentas, tem menos chance de se virar criminoso, entendeu? Então, meninos negros com 8 anos pelo menos, se eu não me engano, a chance de adoção acho que é alguma coisa em torno de 7%. Aí fala que a conta não bate.
né? Tem, sei lá, 60 mil pretendentes à adoção, não sei quantas crianças. Por que não adota? Porque a sociedade não quer essas pessoas. Essa que é a realidade. Então o menino de 7 anos, lá, sei lá, tem uma coisa na perna, manca, coisa e tal, tem deficiência. Tá prontinho, não tem nada de poder familiar. Mas ninguém vai querer ele. E vai passando o tempo, cada vez mais difícil vai ser. Então o que era 7% vira 5%, vira 3%, vira 2%. Vira adolescente, a chance é quase zero. Adoção internacional, não, é chique pegar a criança da África. Muitos preferem adotar um cachorro. Oi? Muitos preferem pegar um cachorrinho. Também. Tem uma música, inclusive, do Facção Central, que eu posso passar para vocês aí também, que o Eduardo, o vocalista, ele fala, né? Se eu fosse um cachorro, segundo dados, eu estivesse no Instituto de Zoonose, em 1 ano eu teria um lar substituto, mas uma criança fica aqui esperando não sei quanto tempo. Né? E aí essa criança vai virar adolescente. E o que você vai fazer com ela? Ninguém quer adotar. Não tem família natural para você trabalhar a devolução. Você vai fazer uma única coisa. Preparar essa criança de 10 anos já, né, já sem possibilidade de adoção, preparar ela para a sua emancipação. Você vai trabalhar com ela a autonomia. Para que quando ela fizer 18 e ela seja chutada, ela não fique sem mais nem menos. Me diz o que eu faço com essa criança. Vou respeitar prazo de 18 meses? Não existe isso. Ou então vamos falar de um caso, a família tem 3 irmãos. Né, um de 4, um de 7 e um de 9. Você vai separar os irmãos? Muitas vezes se faz isso. E ainda se justifica no melhor interesse da criança. Pois é uma palhaçada isso daí, mas é muito mais comum do que parece. Chega, vamos treinar por hoje. Depois a gente continua.